Sim, deixo-me podar, deixo-me formar por ti, esvazia-me, ó vem, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e para sempre assim serei teu. Mais uma vez, sim, deixo-me podar, sim, deixo-me podar, deixo-me formar por ti, esvazia-me, ó vem, vem me modelar, desenhar teu rosto em mim, e para sempre assim serei teu. Queridos irmãos no sacerdócio, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, um dos maiores desejos do nosso coração deve ser sempre que nós nos esvaziemos de nós mesmos, da nossa miséria, do nosso egoísmo, de tudo aquilo que nos distancia da presença do Senhor, para que nós sejamos preenchidos dele, da graça dele, para que nós vivamos no amor e na misericórdia do Senhor, porque nós não podemos nunca esquecer que dele nós viemos. Para ele deve ser o nosso existir, o nosso respirar, o nosso momento, cada segundo que nós vivemos, porque é para ele que nós voltaremos. Portanto, que a nossa primeira prece nesta noite seja: Senhor, dá-me a graça de que nesta noite de novena eu me esvazie de mim mesmo, para que eu volte para casa hoje, transformado na tua graça, transformado no teu amor, repleto da tua misericórdia. Esse deve ser sempre o desejo do coração do cristão, e que nenhum de nós hoje volte para casa cheio de nós mesmos, porque tantas vezes é isso que acontece, e porque estamos cheios de nós, das nossas ideias, do nosso modo de pensar, do nosso modo de viver, nós não permitimos que Cristo venha agir em nós. Nós não permitimos que a nossa vida seja transformada, e esse deve ser o nosso principal objetivo a cada celebração. Senhor, transforma-me em ti, porque eu tenho a necessidade de ser um outro Cristo. Você se reconhece necessitado da graça de Deus? Você se reconhece necessitado de não agir por você mesmo, mas de agir pelo Senhor? Nos últimos tempos, eu tenho feito questão de repetir para o meu povo lá na minha paróquia: olha, sem Deus, só tem uma coisa que a gente consegue fazer bem. Vocês sabem o que é, minha gente? Sabe não o que é? Tem uma coisa que a gente consegue fazer bem sem Deus: pecar. A gente peca bem, que é uma beleza. Pense, o que não presta, a gente sabe fazer maravilhosamente bem. Agora, com a graça de Deus, nós fazemos coisas que, humanamente falando, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: mas de fato eu consegui fazer isso? Eu consegui evoluir tanto assim? Não, não foi por você, foi porque você aceitou ser canal da graça de Deus, porque você aceitou se esvaziar do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua indiferença, e se encheu do Senhor. E quando eu me encho de Jesus, eu me transformo uma pessoa nova. E eu preciso recordar a cada dia isso, porque um dia, olha, basta um dia que eu me esqueça disso, o mal toma conta do meu coração. E eu me perco de um caminho de fé que tantas vezes eu venho trilhando. Por isso, nós precisamos ser perseverantes na presença do Senhor. Precisamos ser perseverantes na oração e a cada dia reconhecermos-nos pequeninos diante da grandeza de Deus. Vejam, se você está aqui hoje, não é por graça tua, não é por mérito de Deus, mas é tão somente pela bondade do Senhor. É tão somente porque o Senhor te atraiu até aqui, porque Ele sabia do quanto você precisava da palavra desta noite, do quanto você precisava hoje se encher da graça dEle, deixar-se transformar pela graça dEle. Vejam, esses dias nós temos ouvido, estamos chegando ao finalzinho desse tempo pascal, e temos visto a figura de Paulo.
Paulo que vivia em uma parresia, em uma ousadia do Espírito. Paulo que saiu para evangelizar a todos e agora evangelizava os pagãos. Aqueles que para os judeus não deveriam ser evangelizados, aqueles que para os judeus não deveriam se salvar, porque para os judeus a salvação era só para eles, era somente para aquele povo. E Paulo vai proclamar a bondade, o amor, a misericórdia de Jesus para todo mundo. Mas vocês sabem por que Paulo faz isso? Porque Paulo se sentiu amado por Deus. Porque Paulo, na sua miséria, experimentou, fez o encontro com o Senhor. E nós também devemos nos reconhecer como Paulo. Porque assim como Paulo, nós fazemos parte desse povo que muitas vezes se encontrava distante de Deus, mas tão somente pela graça, tão somente pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos alcançou. E Paulo, porque se sentiu amado por Deus, agora proclamava esse amor. E eu e você, porque nesta noite somos chamados a nos sentirmos também amados por Deus, somos chamados a voltar para as nossas casas proclamando o amor de Deus, fazendo a diferença em nossas comunidades, seja em Propriá, seja em Lourdes, seja em Pacatuba, seja de onde quer que nós pertençamos, somos convocados, mais do que convidados, convocados a dar testemunho da graça de Deus. A tua vida é testemunho? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte, tua vida é testemunho? Responda não, viu, pelo amor de Deus. Vejam, diante da pergunta que nós nos fazemos, nós somos sempre chamados a voltar para as nossas casas e nos questionarmos. Mas aquela pergunta que foi feita, Senhor, eu tenho sido testemunho? Eu tenho sido testemunho na minha casa, que é o lugar mais difícil de testemunhar a misericórdia de Deus? É ou não é assim, minha gente? Às vezes a gente consegue evangelizar, falar de Deus na vida dos outros, transformar tantos corações pela graça de Deus, mas na nossa casa a gente para e diz, meu Deus, é possível um negócio desse? Cheguei lá na casa de Mariazinha estava tão triste, tão deprimida, aí eu falei do amor de Deus para ela. Mas Mariazinha ficou tão contente que a alegria dela me contagiou. E eu saí da porta da casa dela com a minha Bíblia na mão, né, já quase caindo os pedaços, mas meu Deus, fui eu que falei tão bonito desse jeito. Menino, nem sabia que eu era capaz disso. E por que na minha casa eu não consigo? E porque se na minha casa eu for falar do amor de Deus, o outro já vai dizer, já vem você que essa besteira disse? Pronto. Começou a andar na igreja, começou a endoidar. Era bom quando não andava na igreja. Já escutaram isso não? Muitas vezes a gente ouve isso. Porque lá dentro eles conhecem de fato as nossas falhas, as nossas limitações. Eu acho muito engraçado, às vezes principalmente o marido, né? A mulher começa a andar na igreja, aí quer a todo custo que o marido se converta também. Aí na minha paróquia tem uns que dizem assim, leve a cama para a casa do padre. Eu digo, para minha casa mesmo não, quem casou foi vocês. O padre não casou, quero cama de ninguém na minha casa não. Vocês tomem conta da mulher de vocês. Mas vejam, de fato, por que é tão difícil? Porque à medida que eu vou fazendo a experiência de me esvaziar de mim próprio, nem sempre o outro está acompanhando essa experiência. E eu preciso entender que a minha experiência com o amor de Deus é pessoal. Deus, Ele te ama de forma única. Ele ama você como esse serzinho aí que você é, mas que Ele deseja sempre a transformação da tua vida, a transformação do teu coração. E Paulo entendeu isso e saiu proclamando o amor de Deus a todos. Eu preciso entender isso e proclamar o amor de Deus a todos aqueles que necessitam. A gente precisa sair de nós mesmos e permitir que Cristo venha agir em nós. Essa é a primeira coisa para que a gente não esqueça nesse tempo da festa da nossa padroeira, da nossa diocese. A segunda coisa, vejam, o padre Clebson escolheu como tema fazei tudo o que ele vos disser. Mas antes de chegar ao fazer tudo o que ele vos disser, tem uma passagem que me chama muito a atenção ainda neste evangelho, porque Maria percebe que estava faltando o quê, minha gente, naquela festa? O vinho, estava faltando o vinho. E quem se lembra o que é o vinho nas Sagradas Escrituras? O quê? A alegria.
o vinho nas Sagradas Escrituras representa a alegria. E quando Maria diz, ela chega até Jesus e ela diz, olha, eles não têm mais vinho. Ela fazia uma constatação profunda, porque era uma festa de casamento. E aquele casamento que nós ouvimos nas bodas de Caná não é um simples casamento, mas é o casamento de Cristo com a humanidade. É o casamento de Cristo para conosco. Esse Cristo que se despoja de si mesmo, ele se esvaziou para vir ao encontro do meu e do teu coração. E quando Maria disse para ele, olha, eles não têm mais vinho, ela olha para essa humanidade que somos nós e reconhece as nossas necessidades. Eu não sei qual é o vinho que está faltando na tua casa. Tem casas que está faltando o vinho do amor, algumas casas o vinho da alegria, algumas casas tem faltado o vinho da paz, o vinho da tranquilidade, o vinho do perdão, o vinho da esperança. Vejam quantas garrafas de vinhos quebradas em nossas casas. E quantas vezes esses cacos foram jogados lá no canto, jogados fora. Nessas noites nós temos a experiência de contemplar estas talhas. As talhas que representam o vinho novo da nossa vida. E uma coisa é muito interessante, Maria, depois que Jesus diz, mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver que está faltando alegria na vida desse povo? Maria não diz nada, mas eu acredito profundamente na minha limitação, na minha pouca fé, que Maria olhando para Jesus, ela disse, você tem tudo a ver com isso, porque você é o único que pode transformar essa situação. E Maria continua ainda hoje, dizendo a mesma coisa para mim, para você, mas também para o filho dela. Olha para essa humanidade, olha para a falta de vinho na vida deles, olha para a carência, para tudo aquilo que eles mais necessitam, e você tem tudo a ver com isso, meu filho, porque você pode transformar a vida deles. E aí sim, depois que Maria olha para Jesus, e eu acredito no meu coração, que sem dizer nada, ela disse tudo isso, ela diz, agora fazei tudo o que ele vos disser. E isso serve para mim e para você. Mas sabe qual que é o nosso grande problema? Sabe por que muitas vezes a gente não alcança a graça do vinho novo? Porque a gente faz tudo menos aquilo que o Senhor nos diz. Porque a gente faz tudo, menos aquilo que muitas vezes sabemos que é correto. Os serviçais que estavam lá encheram as talhas até a boca. Você tem enchido nestas noites a talha do teu coração até a boca? A talha da tua vida, da tua fé, até transbordar do Senhor? Nós precisamos fazer essa experiência de nos enchermos dele, mas eu só consigo me encher dele, volto lá para o início da homilia, se eu me esvaziar de mim. E Jesus, alguns dias atrás, no domingo passado ou atrasado, se eu não me engano, ele dizia, vós sereis meus amigos se fizerdes tudo aquilo que eu vos ordeno. E o que é que Jesus ordena? Segui os meus mandamentos. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender os mandamentos do Senhor. Porque desde criança, desde muito pequeno, e faz parte da nossa psicologia, faz parte da nossa mente, principalmente quando a gente vai chegando na adolescência, fazer tudo o contrário do que a mãe e o pai mandam. Não é assim? Ô menino, quem tem filho jovem aqui em casa? A mãe diz, chega 10 horas, o menino chega a que horas? 11, meia-noite. Meia-noite não, né? Mas 11 chega, né? Pois é. Se a mãe não disser nada, 9h50 o menino está em casa. Mas porque ela disse, chegue 10 horas. Os amigos até foram embora, ele vai remanchando para casa. Mãe brigou, ela vai ver. Não chego 10 horas? Chego 10h05, mas 10 horas eu não chego? Pronto. E muitas vezes, nós somos esses jovens rebeldes diante dos mandamentos do Senhor. Mas por quê? Porque na nossa mente, na nossa cabeça, os 10 mandamentos ficaram como imposição. Eu convido sempre os meus paroquianos a mudar essa palavra de 10 mandamentos para 10 palavras de vida. Sabe por quê? Quando você vai no médico, aí o médico olha para você e diz, tá um passinho, viu? Olha, se não seguir o que eu disser, a cova já está lhe esperando.
Aí a criatura se desespera, não é verdade? Vixe, minha Nossa Senhora. Doutor, passe logo o remédio. Aí o doutor a escrever. Meio mundo de coisa, né? Meio mundo de remédio. E a criatura já está lá agoniada. É quantos por dia mesmo que é para tomar? Aí chega na farmácia e diz, quanto deu o remédio? R$ 1.200. Valeu-me, Jesus. R$ 1.200. Tudo isso, não tem esse dinheiro. Mas se eu não comprar, eu vou morrer. Vocês fazem o quê? Compra, não é? Cartão de crédito, promissória, parcela para 36 vezes, não é? Na aposentadoria, mas compra. Pois é. E por que que o médico diz que se você não tomasse o remédio, você ia morrer? Você fez o maior sacrifício e comprou. E a palavra de Deus que salva a tua alma, você não vive, criatura. É a mesma coisa. O remédio que o médico prescreveu para você, salva o corpo. O remédio que Cristo nos prescreve, salva a nossa alma. Por isso, fazei tudo o que Ele vos disser, porque Ele é o médico dos médicos. Salva a tua alma se quiser entrar no reino dos céus. É de graça. Você não vai gastar R$ 1.200, não. Vai gastar nada. E gastar mais, Selma, se aprume. Viu? Vai gastar nada. Mas não é fácil, obviamente. Eu gosto muito do cardeal Vantuan, porque Vantuan, em um dos seus livros, Testemunhas da Esperança, ele diz assim, olha, se Jesus Cristo, ele fosse um publicitário, ele morreria de fome. Porque o homem que não sabia fazer publicidade. Ele elenca vários defeitos de Jesus. Eu gosto muito que ele diz que Jesus não entendia nada de matemática, e Jesus ele não sabia fazer publicidade. Porque quando a gente quer fazer publicidade, quer atrair alguém para alguma coisa, Ave Maria, Selma, quando você quer vender lá na livraria, né? Venham, minha gente, grande promoção. Era R$10, está por R$ 9,99. Não é assim? Aí o povo vai, R$ 9,99. Jesus não. A publicidade, para a gente seguir a ele é assim. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. O quê? Tome o quê? E me siga. Veja que publicidade é de Jesus. É uma publicidade verdadeira. Jesus, ele nunca disse que seria fácil. Mas o que ele promete, ele cumpre. Porque o que ele nos promete? O paraíso, o reino dos céus. E por isso, nós tomamos essas 10 palavras de vida que nós conhecemos como mandamento, pegamos essa receita, colocamos em prática e encontraremos a salvação. Portanto, a partir de hoje, a cada noite, quando vocês ouvirem repetir o tema, fazei tudo o que ele vos disser, recordem sempre das palavras de vida do Senhor. Porque o que ele deseja para nós é vida, o que ele deseja para nós é salvação, o que ele deseja para nós é que nós vivamos como autênticos cristãos, não como cristãos mornos. O mundo está cheio de gente morna e a palavra de Deus é muito clara. Quente ou frio, porque morno eu vomito. Olha, quente ou frio, porque morno eu vomito. Que nenhum de nós queira ficar no vômito do Senhor, mas que nós queiramos experimentar a salvação, queiramos experimentar o reino dos céus, para que juntos possamos contemplar a glória de Deus. É muito interessante, a nossa igreja é perfeita, a nossa igreja católica é fantástica. Eu sempre fico imaginando os nossos intercessores no céu, o quanto sofrem para cuidar da gente, o quanto eles se esforçam para tomar conta das nossas intercessões, daquilo que a gente vai pedindo, e de modo especial o nosso anjo da guarda. Então que nós possamos também clamar ao nosso anjo da guarda. Esses dias eu estava de férias e voltei lá na Itália. E quando fui visitar um santuário que eu não conhecia, lá na Calábria, e lá nesse santuário tem uma senhora conhecida como Mama Natuzza. E essa senhora, ela tinha visões, e as pessoas, elas iam até ela, e quando chegavam até ela, ela não conversava com a pessoa, ela dava conselho, porque ela via o anjo da guarda da pessoa. Então, nos escritos, né, conta que tem uns anjos da guarda que balançavam a cabeça, dando conselho, dizendo essa criatura já não morreu só por misericórdia divina. Né? E aí, uma coisa muito interessante que experimentei lá e também vi nos escritos dela, conta que quando chegava um padre na frente dela, por mais que ele não tivesse vestido de padre, ela olhava para ele, pegava na mão dele e ela beijava. E a pessoa perguntava, mas por que você beijou minha mão? Porque você é um padre.
E como você sabe que eu sou um padre? Como ela via o anjo da guarda, então ela dizia, porque o seu anjo da guarda está à sua direita, enquanto que nas outras pessoas, o anjo da guarda está à esquerda. Então que nós aumentemos sempre mais esse desejo do céu, esse desejo de encontrarmos com os nossos santos. Imagine você entrando no céu, encontrando com o seu santo de devoção. A comunidade Nossa Senhora de Fátima, que tanto reza, tanto clama a Nossa Senhora de Fátima, chegando lá, Nossa Senhora bem na entrada, com aquele manto branco bonito, Francisco, Jacinta e Lúcia, lá na entrada, esperando a comunidade entrar bem bonitinho, viu? Agora, se a gente não se converter, se não fizer tudo o que ele nos diz, no máximo eles vão dar um tchauzinho assim, ó. Só tchau, vocês ficaram do lado de fora. Posso fazer nada por vocês, viu? Máximo vão mandar um beijinho assim. Então que nós brincamos, rimos, é bem verdade, mas que a gente não brinque com a nossa salvação. É coisa séria. Que nós queiramos nos salvar, queiramos e desejemos ardentemente alcançar o reino dos céus. Que a Virgem de Fátima interceda por nós. Que nós, enquanto diocese, enquanto povo de Deus que somos reunidos, possamos desejar sempre mais fazer tudo aquilo que Ele nos diz. E naquele dia Ele nos disse apenas uma coisa: enchei as talhas. Que nesses dias nós possamos encher as nossas talhas, não apenas encher, não sejamos medíocres, que nós possamos transbordar as talhas do nosso coração com uma alegria que não vem de nós, mas que vem do nosso Deus. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.